Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar o quanto os homens são desobedientes a Deus, principalmente no quesito em amar ao próximo como a ti mesmo. É claro que também deixam de amar a Deus sobre todas as coisas quando desobedecem o segundo mandamento. Desobedecendo o segundo mandamento, automaticamente acabam descumprindo o primeiro mandamento. Nós recebemos de Jesus Cristo esses mandamentos, porém naquela época as pessoas já sabiam que deveriam ter a sua regra de ouro, que era respeitar as pessoas que conviviam com elas. E isso era imposto e isso era cobrado a todas as pessoas que viviam em sociedade pelos profetas daquela época. Então, uma coisa que Deus observou dentro da comunidade que estava surgindo naquele tempo é que as pessoas não tinham amor ao próximo. Um dos grandes pecados dos homens era de exatamente querer ser maior, ser melhor, ter status e cargos altíssimos dentro da sociedade para poder maltratar aquele que é humilde e é menor. Haviam várias pessoas querendo assumir cargos de liderança exatamente para poderem pisar nas pessoas, para tirar dinheiro delas, para mostrar que elas tinham força e poder. E uma grande crítica que nós vemos na nossa primeira leitura de hoje é exatamente sobre isso. Das pessoas que maltratavam os humildes, as pessoas simples, as pessoas que estavam dispostas a ajudar, a trabalhar e dar o seu coração para aquela sociedade. Porém, a liderança, os homens que lideravam aquela sociedade não tinham essa mesma humildade, esse mesmo desejo de ajudar a sociedade a crescer e ser melhor. E com isso, acabam todos sofrendo com as consequências dos pecados. Nós, quando plantamos um pecado, ele irá crescer e irá brotar frutos, assim como a nossa fé, que Cristo cita que a fé é como um grão de mostarda, que quando plantado, ele cresce e vira uma grande árvore e se torna algo frutífero na vida das pessoas. E o pecado é a mesma coisa. O pecado é uma sementinha que nós plantamos como um grão de mostarda que se torna algo enorme, muito grande. E as pessoas ao redor acabam usufruindo disso, acabam consumindo disso. Por isso, quanto mais sementinhas de fé, de amor, de vida que nós plantarmos, mais nós contaminaremos as pessoas com o bem. E quanto mais sementinhas do pecado nós plantarmos, mais nós iremos contaminar as pessoas com o pecado, com a maldade. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque são elas que definem essas sementinhas que nós iremos plantar. Quando nós temos a oportunidade de fazer qualquer coisa que seja para demonstrar o amor ao próximo, nós estaremos plantando uma sementinha no nosso dia a dia. Conheço grupos de pessoas que às vezes tomam atitudes que parecem ser simples, mas que são sementinhas que geram grandes frutos. Como exemplo, grupos comunitários que decidem dar abraços nas pessoas. Algumas pessoas decidem se reunir, sair pela cidade e com um cartazinho dizendo aqui abraço grátis, e ali acabam abraçando pessoas que às vezes esperam um abraço de alguém que elas gostariam de receber por anos, mas não recebem, porém, recebendo aquele abraço, acabam se sentindo confortadas, queridas, amadas e se afastam às vezes da depressão, que é algo que tem consumido muitas pessoas da nossa sociedade de hoje. Então, atitudes como essa são válidas para plantar a sua sementinha que poderá ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor. É claro que nesse momento pelo qual nós estamos passando, isso não pode acontecer por causa da pandemia que nós estamos vivendo. Porém, existem muitas outras atitudes que nós podemos tomar que são parecidas e podem ajudar os nossos irmãos a sair dessa vida de tristeza, depressão, solidão, mágoa, entre tantos outros sentimentos que acabam consumindo as pessoas e levando elas para a escuridão. Porque Deus é luz
E quando nós nos afastamos da luz, nós vamos para a escuridão. Temos que compreender que sempre haverá dois lados para todas as coisas nessa vida. Haverá o lado do bem e haverá o lado do mal. Haverá o lado da luz e haverá o lado da escuridão. Haverá o lado da alegria e o lado da tristeza. E assim por diante. As atitudes sempre há um extremo entre elas, entre a vida e a morte. E nós temos que decidir em trilhar para o lado da vida. E o lado da vida é onde há luz, há alegria, há felicidade, há um sorriso. Tudo que é tristeza, maldade, leva à morte. E por isso nós temos que, quando estamos entre esse paradoxo que é o momento de fazer a nossa escolha, que é o centro da escolha, o centro daquilo que nós podemos decidir para a nossa vida, temos que fazer a escolha correta. Quer decidir por um relacionamento para o resto de sua vida? Decida por um relacionamento que levará você à alegria, à felicidade, que levará você a só momentos bons. Porque se você escolher um relacionamento que irá trazer para você ciúmes, brigas, coisas ruins para a sua vida, você irá para a escuridão. É importante, no momento da escolha, você fazer a escolha para o lado correto da sua vida. Porque é assim que Deus irá prosperar as graças dentro daquilo que você espera para você. Se você espera estar na luz, viver as coisas boas, ter a felicidade, viver o bem, ter sorrisos, escolha o lado de Deus. É garantia de sucesso para você estar na luz. Agora, se você decidiu escolher viver solidão, ficar reclamando da vida, ficar fazendo fofocas, olhando o que o outro tem, infelizmente você está escolhendo o lado da escuridão. E quem vai para o lado da escuridão escolhe a morte. E há uma promessa de Cristo que um dia ele retornará para pegar Satanás e jogar no fogo do inferno junto com aqueles que escolheram ficar na morte. Então, muito cuidado com as tuas ações, com as tuas atitudes. A gente tem uma batalha constante. Eu sei que não venceremos todas porque somos pecadores. Às vezes ganharemos e às vezes venceremos, mas nas derrotas que nós possamos aprender com ela a encontrar caminhos para ir para a luz. Nós nos tornamos fortes exatamente descobrindo através das nossas fraquezas os caminhos para alcançar a luz. Quantos de nós temos as nossas fraquezas? Agora, temos que reconhecê-las. E reconhecendo, lutar dia após dia contra as nossas fraquezas. Porque são elas que nos levam à morte. Alguns reconhecem as suas fraquezas às vezes em relacionamentos, não sabem ser fiéis. Outros reconhecem as suas fraquezas às vezes nos vícios, não conseguem abandonar os seus vícios. Mas é reconhecendo aonde está a sua fraqueza que você deve batalhar dia após dia. Não é da noite para o dia que você vai conseguir abandonar o vício do cigarro ou a vontade de manter relações extras. E assim por diante, não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer isso. Mas é uma transformação diária, dia após dia. Exemplo do cigarro, se você fuma um maço de cigarro hoje, amanhã tente diminuir um cigarro desse maço que você fuma. No outro dia, tente diminuir 2 e assim sucessivamente. É gradativamente que a gente vai se afastando do pecado. É aos poucos. Da mesma forma, se você quer entrar no reino dos céus, é gradativamente. As transformações não são rápidas, não são de uma vez. Os nossos discípulos são exemplos disso. Quantas vezes eles cometeram erro durante a sua trajetória com Jesus Cristo? Quantas vezes pecaram? Quantas vezes Cristo teve que apontar o dedo para eles e dizer: cala a boca, Satanás? Eles eram homens que estavam aprendendo, que estavam trilhando seus caminhos dia após dia. O aprendizado é passo a passo. Não adianta você querer da noite para o dia abrir mão de um pecado que você conviveu com ele a vida toda, porque não é fácil fazer isso. Então é gradativamente. Escolha
viver dessa forma e você não sofrerá as mesmas coisas que a nossa primeira leitura nos mostra. Uma sociedade destruída porque foi desobediente, porque não amou o próximo, não soube ser humilde, era viciada. No mais, essa é a nossa explicação da nossa primeira leitura de hoje e vamos para uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. Nosso Salmo Responsorial nos convida a entender o que irá acontecer conosco se nós não obedecermos aquilo que Deus nos convida a viver. Nós hoje temos apenas 2 mandamentos para respeitar e seguir de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Porém, esse mandamento ele se estende para vários lados, ele se ramifica. E nós temos que compreender exatamente essas ramificações. O nosso corpo é como se fosse um tronco de uma árvore. E esse tronco é a base dos nossos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Para aquele que tem os pés no chão, como uma árvore forte e robusta, a árvore forte e robusta que vento não derruba, que consegue enfrentar as adversidades, é aquela que cria várias raízes para fortalecer a sua vida dentro do ambiente em que ela vive. Então, nós precisamos exatamente de criar essas raízes. As raízes, elas nos fortalecem de forma a deixar o nosso tronco forte, que é o nosso corpo. O nosso corpo forte, nós teremos um espírito forte. Tem que haver esse equilíbrio para que o espírito e o corpo tenham força para lutar contra o pecado. É porque juntos é que eles vencem. Infelizmente, o corpo sozinho não pode vencer os pecados. Ele tem uma tendência muito forte a cair em tentação. Por isso, nós temos que fortalecer os dois de igual para igual, ou fortalecer mais o espírito para que sempre possamos vencer. Aquelas pessoas que decidem fortalecer o espírito são pessoas que abrem mão de coisas que às vezes nós estamos acostumados a viver, como trabalhar, gerar dinheiro para manter a família, entre outras coisas. Essas pessoas são pessoas que têm um equilíbrio entre o corpo e o espírito. Mas aquelas que abandonam até isso e decidem servir a Deus como João Batista serviu, abandonando-se praticamente de luxos, de trabalho, de dinheiro, de qualquer riqueza, decidindo apenas servir a Deus, essas pessoas são aquelas que enfraquecem a carne e fortalecem o espírito. Ou seja, o espírito é mais forte que a carne. Jesus era exatamente assim. O corpo de Jesus era apenas para nos mostrar que ele estava aqui como homem para fazer um sacrifício a Deus e entregar aquele corpo em sacrifício, cumprindo o que Deus esperava dele, que era um corpo sem pecados, para dessa forma nos dar a oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Cristo rejeitava praticamente o corpo a todo momento, nos mostrando e nos falando que não é o nosso corpo que nós devemos valorizar. Falava para as pessoas que às vezes elas não compreendiam que o templo que Deus falava que seria derrubado seria o seu corpo. E esse corpo não tem força para poder se sustentar apenas o espírito. Tanto que Cristo foi morto, não foi capaz de renovar-se de forma a mostrar às pessoas que aquela carne ali era mais poderosa que seu espírito. E é por isso que nós temos que compreender que nossa carne pode ser atingida. Isso mesmo para o Filho de Deus, tanto que foi morto e crucificado. Mas o Espírito de Deus, que havia deixado em Cristo, era tão forte que foi capaz de ressuscitá-lo ao 3º dia. Isso aconteceu para nos mostrar que o corpo é mais fraco do que o espírito. Um espírito não pode ser destruído. Um espírito que serve a Deus, que louva, que ama a Deus e o adora, não pode e jamais será destruído. Mas a nossa carne poderá ser destruída. Nós não podemos nos sustentar em cima daquilo que a carne nos convida a viver. Mas aqueles que decidem se sustentar sobre a carne têm que fazer o possível para equilibrar-se,
para manter de tal forma que a carne o favoreça ao espírito e o espírito o favoreça à carne. Porque nós passaremos por situações que a nossa carne tentará ser induzida a cair em pecado. Exemplos são com os homens. Às vezes, uma mulher se veste de forma inapropriada, com roupas curtas, forçando o homem a cair em pecado através da carne. E para aqueles que estão em equilíbrio, a sujeição de cair em pecado é muito grande, porque está apenas equilibrado. E havendo um pequeno desequilíbrio, ele pode cair em tentação e cometer pecados. Mas aqueles que servem a Deus de tal forma que não querem cair em pecado, eles olham para a carne e a consideram simplesmente como um pedaço de carne para poder manter o espírito preso dentro dele. Porém, algumas pessoas sabem valorizar isso e outras não sabem. O nosso salmo vem nos falar exatamente sobre isso. Aqueles que decidem entregar o seu coração a Deus, servir a Deus, tentar se manter no mínimo equilibrado ou com o espírito mais fortalecido àquilo que Deus o convida a viver, é que alcançarão as graças necessárias. Mas aqueles que não fizerem isso serão esquecidos por Deus, não terão a ajuda de Deus, não terão o suporte de Deus e infelizmente estarão do lado da escuridão. O suporte que eles terão será da escuridão, não será da luz. E quem anda na escuridão tropeça a todo momento em tudo que passa pela sua frente. Mas aquele que anda pela luz, ele com certeza não irá tropeçar em nada. E ele, quanto mais na luz, mais próximo da luz ele estiver, mais dificilmente ele tropeçará. Ou seja, quanto mais ele fortalece o teu espírito, mais difícil será cair em tentação. Por isso, faça o possível para, no mínimo, fortalecer o teu espírito e fortalecer o teu corpo de forma igual, manter um equilíbrio. Isso é o mínimo que você deve fazer. E para isso, basta respeitar os mandamentos de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Regras básicas para um cristão que quer estar do lado de Deus. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos mostrar o quanto o nosso coração precisa compreender aquilo que Deus esperava de cada um de nós. E nós não temos essa compreensão ainda. Nós temos muita dificuldade de compreender o que Deus espera de cada um de nós. Um daqueles que servia Jesus disse a ele que o seguiria aonde quer que ele quisesse. E a nossa primeira compreensão é exatamente por aí, que nós não conseguiremos facilmente ser imitadores de Cristo. Para poder seguir Jesus, ir aonde quer que ele vá, nós temos que ter um compromisso muito grande com os mandamentos de Deus. Porque naquela época, quando esse homem disse isso a Jesus, que o seguiria aonde quer que ele fosse, ele não sabia que Cristo iria para o reino dos céus. E para ir para o reino dos céus, nós só conseguiremos isso na condição de puros, livres do pecado. Então não é tão fácil assim, não é tão simples assim a gente dizer que vai para o céu. E muitas vezes a gente diz exatamente isso: eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, mas há condições para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Entre elas são os nossos mandamentos, e obedecendo os mandamentos de Deus já é um grande passo para podermos alcançar exatamente aonde Cristo está. Se nós queremos também seguir Jesus, um dos compromissos que nós temos que ter é exatamente de seguir os seus passos. Então, não é tão simples assim dizer que eu sou cristão, que eu vou seguir Jesus, que eu quero ser como Jesus. Porque uma coisa é falar e outra coisa é fazer aquilo que Cristo nos convida a viver. Quando nós respeitamos as leis que Cristo nos impôs e tentamos ser imitadores dele, nós teremos essa chance de ir para onde Cristo foi. Mas quando nós não obedecemos, por menor que seja, é como se desviássemos do caminho. É como se nós fizéssemos uma trajetória maior, porque tem que haver a conversão para que nós possamos chegar aonde Cristo está. Então,
O nosso evangelho de hoje vem nos mostrar exatamente isso, que não é tão simples e não é tão fácil assim chegar aonde Cristo está, que é junto de Deus Pai Todo-Poderoso. Para que possamos conseguir isso, nós temos que ter e assumir os nossos compromissos com aquilo que Deus nos convida a viver, que é exatamente a prática do amor. É andar na luz, é mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, confirmando isso principalmente em nossas ações. Porque as nossas ações é que mostram que somos compromissados com aquilo que Deus nos convida a viver. Então, quer ir aonde Cristo foi, quer ser um seguidor, quer ser um cristão, não diga só isso pela boca para fora, mas assuma o compromisso que Cristo assumiu com Deus. Cristo, quando veio enviado como Filho de Deus, ele assumiu um compromisso com Deus de entregar a ele um holocausto, um sacrifício de um corpo puro e sem pecados. Agora, você seria capaz também, no dia da tua morte, no dia que você entregar o seu corpo a Deus, seria capaz de entregar o corpo como Cristo fez? Será que você seria capaz de entregar um corpo livre dos pecados? Porque é exatamente isso que Cristo fez para ir para junto do Pai. Ele realizou esse processo de vivência na terra sem cometer pecados. E nós temos esse mesmo compromisso de viver esse processo sem pecados. Mas a diferença entre nós e de Jesus Cristo é que Cristo não cometeu pecados durante a sua trajetória. E nós temos que nos purificar durante a nossa trajetória. Porque somos pecadores. E nós temos a chance até o último dia. Se hoje for o último dia de vivência nossa, nós temos a oportunidade ainda, mesmo que sejamos... Me perdoem, houve uma ligação no meio da explicação aqui, mas, continuando a nossa explicação, se você tem esse compromisso de manter com Deus essa aliança, você alcançará a sua salvação, alcançará tudo aquilo que você desejar com Deus Pai Todo-Poderoso, assim como Jesus Cristo alcançou, nos demonstrando esse respeito que ele tinha com Deus Pai. E nós somos convidados a mesma coisa, a ter esse respeito com Deus Pai Todo-Poderoso para alcançar as graças que tanto nós pedimos e tanto nós desejamos. Cristo alcançou todas as graças exatamente porque foi obediente. E nós temos que ser obedientes, porque é desobedecendo que somos pecadores. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Evangelho de hoje. Espero que tenham gostado e vamos dar uma passada nos nossos comentários de hoje. Nos nossos comentários de hoje nós temos aqui o Adilson que nos disse amém. Amém, Adilson, que a paz esteja contigo. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Missionário Wagner, me comovi com sua história. Confesso que chorei ao ouvir. Que Deus, em sua infinita bondade, lhe abençoe sempre. Bom domingo do Senhor a todos. Muito obrigado, Odete Sobral. Realmente, eu acredito que se você também nos contar a nossa história, nós nos sentiremos comovidos, porque todos nós passamos por grandes tribulações nessa vida. Eu tenho certeza que você também passou por grandes tribulações, já teve o seu coração partido, já passou por dificuldades, já passou por grandes problemas e ainda está aí perseverante, forte, batalhando e buscando manter-se fortalecido nos caminhos de Deus. Então cada um de nós, todos nós temos uma história, um contexto dos nossos bastidores, sejamos pobres, ricos, simples, humildes, sejamos o que for, nós temos um contexto histórico na nossa vida que faz de nós pessoas batalhadoras, lutadoras, às vezes derrotadas, às vezes humilhadas, mas no fim disso tudo, aqueles que servem a Deus e buscam a Deus sempre encontram, principalmente no fortalecimento do Espírito, uma forma de agradecer a Deus por ter alcançado alguma graça que lhe foi concedida. E as graças geralmente são concedidas às pessoas que têm esse coração voltado ao amor de Deus, à prática daquilo que Deus os convida a viver.
A Adélia Santos nos mandou também aqui: bom dia, missionário, que Deus te abençoe sempre. O Senhor Deus Todo-Poderoso perdoe meus pecados cometidos. Amém. Peço oração pelos meus filhos. Toca, Senhor, no coração do meu filho Laércio, para que possa receber todos os conselhos que damos por amor a ele. Amém. Senhor, amém. Que assim seja, Adélia Santos. Todos nós estamos aqui colocando o seu filho Laércio em oração. Você que está me ouvindo aí hoje, novamente, vamos colocar nas nossas orações a intercessão, a mãe de Laércio, pelo seu filho. E com toda certeza, ela precisa muito que seu filho encontre a luz, encontre o caminho correto a servir e a viver, e deixe de ser uma ovelha perdida. A minha mãe, a Miriam Martins, também deixou um recado aqui. Pode acreditar, é mais pura verdade. A fé realmente nos cubra de bênção derramado sobre nossos filhos e nossos irmãos. Amém. Minha mãe é uma pessoa que, sem palavras, gosto muito dela. É uma pessoa que eu amo demais da conta. A Doreci Nascimento nos mandou: missionário, Deus está contigo. Não tenho nada a temer, porque eu estou. Ele é minha pessoa. Não tenho nada a temer. Seus e minha força e fortaleza, a quem eu temerei? Somente o Senhor meu Deus, sim, temerei, e com muito respeito. Não tenho medo de morrer, temos sofrimentos. Só peço ao Senhor, pelas santas chagas de Jesus, que essa crise passe, pois muitas pessoas morrendo inocentemente. Deus, confiamos em vós que logo vai passar. Perdão, Senhor, se falei coisas erradas, sou uma pecadora. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Em nome de Jesus, tenha um novo dia cheio de muita saúde, paz, luz e felicidade para todos deste canal. Peço também orações pela minha saúde. Não estou muito bem. Gratidão a todos. Pedimos também aí que todos que estão nos ouvindo coloquem em oração Doreci Nascimento, que pede pela sua saúde, que possa ser restabelecida e possa se sentir melhor. As frases da Doreci Nascimento traz muita sabedoria aqui, que é uma preocupação com o coletivo. Ela preocupa com que as pessoas estejam bem, que essa pandemia passe o quanto antes. Ela também mostra no seu coração misericórdia e piedade com todas as pessoas, e mostra a humildade e a simplicidade que somos convidados exatamente por Jesus Cristo a viver. A minha mãe também deu uma resposta, a Doreci Nascimento aqui, colocou: Deus que lhe dê muita saúde, muita força, melhoras. E a Doreci respondeu a minha mãe dizendo: bom dia, Miriam, estou muito precisando da ajuda de Deus pela minha saúde. Peço também para você e sua família. Muito obrigado, Miriam. Um abraço e fica com Deus. A gente vê aqui a solidariedade das pessoas do nosso canal já começando a se ajudar, a um conversar com o outro, a colocar em oração. E todos os dias, nós que somos cristãos, temos que ter esse hábito de fazer uma oração e aproveitar a oportunidade dessa oração e colocar em intercessão as pessoas nas quais precisam de ajuda. E esse é o momento que nós temos para encontrar essas pessoas que precisam. Geralmente dentro da nossa família tem, mas no lado externo da nossa vida também tem. Pessoas de outros estados, de outros países, de outras cidades precisam da nossa ajuda e da nossa oração e intercessão. E se podemos fazer isso, que possamos colocar em oração essas pessoas. A Milena Aparecida nos deixou um amém. Amém, Milena Aparecida. Que a paz esteja contigo. Estou na dúvida aqui agora se eu já li esses comentários. Vou ler aqui um comentário da Astéria Maria, mas creio que não li ainda. A Astéria Maria nos colocou aqui: olá, tudo bem? Que Deus te ilumine sempre. Eu sou o José Antelmo, esposo da Astéria, e rezo o terço de São José todos os dias, mas sei que não é fácil seguir. As tentações batem a todo momento, mas suas reflexões me fortalecem. Obrigado. Olá, boa noite, Wagner. Tudo bem? Que Deus te abençoe sempre. Eu sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Uma reflexão que você fez no dia 26 foi muito linda e só me fortalece a me ajudar
em frente. É muito ouvir suas reflexões. Obrigado. O José Antelmo e a Astéria Maria, eles estão participando do nosso canal aqui praticamente desde o início que a gente começou. A gente vê que os dois são muito unidos, a gente vê a presença do amor entre eles. Eles enfrentam as dificuldades e as tribulações como qualquer um de nós enfrentamos. Temos os nossos problemas cotidianos, o nosso dia a dia, mas uma coisa que a gente percebe que é muito bonita entre os dois é que os dois são preocupados um com o outro. Um quer ajudar o outro a se manter firme, a se fortalecer, sempre aconselhando, sempre ajudando o outro a estar diante da luz de Deus. E isso é bonito. Quando nós decidimos escolher um relacionamento para a nossa vida, é que nós possamos chegar a um estágio como o do José Antelmo e da Astéria Maria, que vivem esse respeito um com o outro, que vivem o amor um com o outro e que vivem a fidelidade um com o outro. E é isso que é bonito nos relacionamentos. A gente dá gosto de ver pessoas assim que mantêm-se firmes no amor, fortalecidas e mostram ser como a Sagrada Família. No mais, esses foram os nossos comentários dessa semana, aliás, do vídeo de ontem, e espero que todos possam colocar em oração as pessoas que precisam, que têm suas necessidades, e no mais, o convite da paz do Senhor na vida e na casa de cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.